Eu sou Roland Lavigne, sou médico intensivista e nós vamos conversar um pouco hoje com os senhores aqui sobre a acidose metabólica. A acidose metabólica é, sem sombra de dúvida, um dos grandes problemas em medicina intensiva. Habitualmente, quase que a totalidade dos pacientes internados de maneira grave nas UTIs tem acidose metabólica. Para nós realizarmos o diagnóstico de acidose metabólica, primeiro nós temos que colher uma gasometria arterial. E isso habitualmente é feito em uma das artérias radiais do paciente. Uma vez coletado o sangue, que é parenizado, é levado ao gasômetro, onde o gasômetro mede alguns gases e, por conta disso, nos dá os resultados da gasometria, que a gente considera o pH normal entre 7,35 e 7,45, a PCO2 normal entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, a PO2 normal acima de 80 milímetros de mercúrio, a saturação de oxigênio entre 95% e 97%, o excesso de bases entre -2 e +2, e o bicarbonato em torno de 24, alguns autores consideram entre 22 e 26 miliequivalente por litro o seu valor normal. Bom, e como é que é feito o diagnóstico da acidose metabólica? É quando nós temos na gasometria o pH baixo, a PCO2 baixa e o bicarbonato também baixo. E aí nós vamos raciocinar da seguinte maneira: o que está causando essa acidose metabólica? Quais são os sinais e sintomas desse paciente? É o paciente que chega com hiperventilação, vasodilatado, hipotenso, bradicárdico e, na maioria das vezes, letárgico. Então, esses são sintomas que caracterizam a acidose metabólica, que uma vez constatado aqueles 3 parâmetros da gasometria, a gente fecha o diagnóstico de acidose metabólica. Bom, e quais são as causas mais importantes na acidose metabólica? É a ingestão de salicilatos, a ingestão de álcool, o aumento do lactato, isso é uma das causas mais importantes em medicina intensiva, a uremia, o diabetes, a diarreia, a fístula digestiva e a acidose tubular renal. Isso nos dá aquela famosa sigla do SALUDE. SALUDE é para a gente lembrar de salicilato, de álcool, de lactato, de uremia, de diabetes e de fístula digestiva. Bom, estando aí as causas e constatado uma acidose metabólica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se nós temos um distúrbio respiratório concomitante com a acidose metabólica. E como é que nós fazemos isso? A gente vai medir a PaCO2 esperada para aquele paciente, que é 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, com um desvio padrão de mais ou menos 2. Então, veja, a gente calculou a PCO2 esperada e comparou a PCO2 esperada com a PCO2 da gasometria arterial. Aí a gente vai verificar se a PCO2 da gasometria arterial for maior do que a esperada, nós estamos diante de uma acidose metabólica concomitante com acidose respiratória. E se o valor da gasometria for menor que o valor esperado, nós estamos diante de uma alcalose respiratória concomitante. Portanto, a gente faz aí com a PCO2 esperado o diagnóstico se há um distúrbio respiratório concomitante com a gasometria que nós já constatamos lá atrás. Bom, e o que é o ANIOGAP? O ANIOGAP nada mais é, a gente sabe que o organismo, para ele ter um balanceamento entre íons positivos e negativos, isso se equilibra de uma maneira estável. E os principais íons positivos são o sódio, o potássio, o cálcio e o magnésio. Do outro lado, a gente tem os ânions, que são os íons negativos, que é o bicarbonato, o cloro, o fosfato, o sulfato, os ácidos orgânicos e as proteínas. Esses dois grupos, os cáptios e os ânions, eles têm que se equivaler num total de aproximadamente 155 miliequivalentes por litro. Então,
Toda vez que a gente não consegue mensurar alguns ânions, como é o caso do fosfato, que habitualmente a gente não mede, o sulfato, os ácidos orgânicos e as proteínas, então a gente, por não mensurar essa parcela de íons negativos, a gente vai colocar ela na conta dos íons não mensuráveis e aí a gente chama de anion gap. O anion gap, ele quando está elevado, ou seja, acima de 16, e para calcular isso é feito através da subtração do sódio à soma do cloro com bicarbonato, e toda vez que o anion gap está acima de 16, nós estamos aí diante de uma acidose metabólica com anion gap elevado. E o que a gente precisa fazer nesses casos? A gente precisa dosar o delta gap. É o delta gap que não vai nos dizer que, além da acidose metabólica como distúrbio primário, se há outro distúrbio metabólico associado ao primário. Bom, e quando o anion gap é normal, aí a gente chama de acidose metabólica hiperclorêmica, ou seja, anion gap dentro da normalidade, entre 8 e 16. Nesses casos, nós vamos ter que lançar mão do delta gap urinário para que a gente chegue ao diagnóstico se a causa dessa acidose metabólica é por perda de bicarbonato ou por retenção de ácido. Bom, o delta gap, como a gente falou atrás, ele é feito no caso de uma acidose metabólica com anion gap elevado. E o delta gap é feito através mensurado através da expressão onde a gente diminui o anion gap menos 12 e diminui 24 do bicarbonato e faz a primeira parte da expressão menos a segunda. E o valor normal do delta gap é menos 6 até mais 6. Então, veja, se a gente tem uma acidose metabólica como distúrbio primário com delta gap acima de 6, nós estamos diante de uma acidose metabólica com uma alcalose metabólica concomitante. E por que isso é importante? Porque, além das medidas para a acidose metabólica, você também terá que adotar medidas para tratar a alcalose metabólica que está em concomitância com o distúrbio primário. Agora, se o anion gap é menor do que menos 6, aí nós estamos diante de uma acidose metabólica primária, né, com o anion gap normal concomitante. Ou seja, você tem uma acidose metabólica com anion gap elevado associada a outra com anion gap normal concomitante. Daí a importância de fazermos o delta gap nas acidoses metabólicas com anion gap acima de 16. Já o delta gap urinário a gente faz quando a acidose metabólica tem o anion gap normal, ou seja, nesse caso a gente vai dosar os eletrólitos da urina e somar os cations, que é o sódio mais o potássio, e diminuir o cloro. E vamos chegar à seguinte conclusão: se o anion gap urinário for maior que 0, nós estamos diante de uma acidose metabólica com anion gap normal e o motivo é a perda renal de bicarbonato. Já se nós temos uma acidose metabólica com anion gap normal e o delta gap urinário é menor do que 0, nós estamos diante de uma acidose metabólica com a perda de bicarbonato pelo trato gastrointestinal. Portanto, é importante que façamos essa diferença entre a acidose metabólica com anion gap elevado e anion gap normal, porque as condutas seguintes são distintas. Bom, e como é que nós fazemos o tratamento da acidose metabólica? Evidente que toda acidose metabólica ela advém de uma causa, de uma doença de base. Não adianta tratarmos os efeitos esquecendo da causa. Então, a premissa fundamental de tratarmos a acidose metabólica e seus distúrbios concomitantes é tratarmos a doença de base. Agora,
Uma vez tratada a doença de base, poderemos fazer algumas medidas, digamos assim, algumas medidas que vão resolver o problema naquele momento, mas que não vão perdurar, porque o fundamental é o tratamento da doença de base. Nesse caso, poderemos tratar a acidose com bicarbonato, com solução de bicarbonato a 8,4%. Quando o aniogap é normal, a gente pode ser mais tolerante e fazer bicarbonato com pH de 7, abaixo de 7,20. Agora, já se o aniogap for aumentado nessa acidose metabólica, o uso de bicarbonato tem como premissa o pH menor que 7,10 ou o bicarbonato medido na gasometria menor que 10. Portanto, a gente tem que ter cuidado para fazer bicarbonato na solução de 8,4, tendo sempre que diluí-lo para fazer de maneira pausada, observando, lógico, que ele pode trazer algumas complicações. E lembrar que o tratamento das causas de base são, na verdade, a premissa mais importante. No caso de intoxicação por salicilatos, além do apoio hemodinâmico que nós vamos dar ao paciente, usar carvão ativado. No caso das intoxicações por álcool, usar os bloqueadores metabólicos do álcool. No caso da acidose metabólica causada por acidose lática, aí sim, que é o caso mais importante no nosso meio, apenas o suporte hemodinâmico, a hidratação rigorosa, se for o caso, e combater a doença de base. No caso da uremia, além do suporte hemodinâmico, a hemodiálise. E no caso do diabetes, que é outra causa importante de acidose metabólica com aniogap elevada, é corrigir a cetoacidose, oferecendo eletrólise, hidratação e insulina. Bom, eu quero agradecer a todos vocês por estarem juntos nessa pequena aula de acidose metabólica e pedir que curtam o nosso canal e mandem sugestões, porque nós estaremos aqui editando e fazendo essas aulas em função do que vocês pretenderem ter de nós. Muito obrigado, até a próxima.